Muita paz, filhos de Deus. Queremos iniciar com a cruzada de profecias de milagre. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor ele possa nos ajudar. Iremos iniciar a orar. Amém. Rikandara masuri kile mandara basuri kile shamandoro basatata. Landele kire misamandoro kumandara basati tete. Milo krandere kile shimindala kusotara mandara basutire. Ila kumandara basutare ndale miro shamandara. Azili kindara mandoro baba. Zodi tata tata. Mandele kire shutai kramandoro kubara. Azile kandara basuti kitamandara. Ula samandere barusha ndele kseta mandara. Izaki ndale kirendulu kubasa patire kandere kulu idali ndulu masipa ndale kilesha mandara basuta titi ilu mandara baba mandiri baba kulusha ndale kita ilu mendale kisunda mandiri kulu idula mandiri baba zuita tatalu ndire barusha ndara azili kandara barusha mandara baba induli kata mandara baba ya landiri kisandiri kubarisha mandiri kuba bazile kunduru baba izole kandara baba andire kunda ikisa mandara baba idulu mandara baba idu mandiri basita rendare kubare shandiri kisita randuru kuru mandara zundande kana masuri alikandire kusore randara balushandara azili kindere bisote rendare kuru mandara baba idulu mindara umandiri mama izole mindare kabaru shandara kisata tete amazuri kalamandiri baba uya kalamandiri awula mendare kibejo shamandara zalikandara basita rindolo kuba shandara kila bira kindolo kusota ikramandiri papa mandiri kede shita kila manduru kusata mindali kindolo kuba rikandara kile mindala barusha basindere kibandolo kubandara kebe shandara kile mandiri kuruta ititi izole kandara barusha andara rekona mandiri papa uzila kandiri kulusha mandiri barusha mila kandiri kuba ndiri kala mandiri papa uzali kandara kulisha andara kisa tati mandiri kurumati izuli kandere kilisanda la barusha ndare kala ai lumasira ndire kumasira mandiri barusha izuli kara mandiri kubazo tire kala mandiri izuli bandura kala mandiri kilisanda kubarusha ndare kala mizuli ndare kala mandiri ku mandiri kilisha tai kuzi mandiri krimandoro kulosha tare kala izali kirendul kremitola ketara mandiri baba mazili kandere kulu bandare kandare kulu mandiri kara mandiri kulu shimindale kseta titi lo mandara mandiri kala rozi la kere mitola ke mandare kulu mandiri kulu mazili kreta ikusa turu mandara basati tete mandiri kulu shimindala kandere kulu basandire kulu mandara kala ali kandere kuba shindele kreta ikuru sandale kle miru kreta rekondale krimindala uzamandiri kulu shamandiri kulu mandara kisandire kulu izumita rekandere kulu tare misori kala mandire baba azili kutoro mandire baba zuri tandire kulu tandire kulu mizali kandire kulu shimindali kamanduru azili kana mandire baba zuri kata titi melo kamandire baba yuka amandire kamandire kuso taita la mandire kula mandire amandire kulu shamandire baba izuli kandara bado shandara kisandire kulu mandire kulu mandare kisana mandire kulu samandire itolandire kamasuri kalamaturi kandara baba izoda kendara kilimindala baba amandire kulu mandara baba uye kalamandire kulu shaman uya kalamandire baba zilu kanda mandire baba ai kulu shimendele kire sandala kire to mizade kulu mandara azili kandire kumandi uya talemindole kandire kulu sandire kire shamandara uya linda likristo ndai kremitula mandere kubaranjili shatire kulu mazilu utira vazoka ndara bara ushamandara baba bida kindere kilitoro kumasa peture kendale kara adile kondali kemisho mandala barukata mandiri kile uzali kuzanda mandale kumandiri baba minduli kata mandiri baba lukshimindale kilitoro minduli kata titi wanda mandiri kulu izo mandiri kulu mandara baba uya kala mandiri kile shata ikra azili konda mindule karamandere baba mazili kata titilo ndale bere kandara balusha vitule kandere klusa mandere baba mandere kreto ika mandere kubasha mindale kra dire kondo manze kandere kulo mandara balusha ndale
Mindore kandara balosha mandere koluba sapatari. Uza likandere kubashitari kondari bere kandara. Meza likotore kandere koluba sandere kla. Mandele krush mitale kandere koluba sita titi. Mandele kuru mandara baba tutete den kandere kulu mandere kala. Zumitole kandere kulusa mandere papa sokitama. Ndole kamandere kosota ikra mindole kabarusha mandere kuba papa patire kamandere kuluba sami ndale kire mandere papa kedo mindole kamandere kuluba tati bido mandere kuluma sekatare kulumandara kire udari kandala papa pature kandala kire udi kandere kulumandere kire shabandure kire andile kitare kulumandara kala mizade dire kulumandara belosha mandere kala mandele mendele kurubandere kabasita rivalu kandare kire mandele kusha mandele kala mandele kuba sandere kaba udi kandare kire to manse kandare. Amen. Zikulumandere kabasuta titi maleka tore kamandere kusabandara kil mandere kutai kurote mizamandere kubadata midule kandara bedo kichamandare kandare kulu bizali kandere kulu timandala kebaru shandare kala mandele kuti kavala kendere kala baru chandale kre udi kandare kibindu likara mansuke tare kandare kuru midali kandare kubashi mindali kritore kamasuri kana mandere kuta mandele kresha mandere kababa yulu metolo papa la mitole papa. Amen. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Mais uma vez saudar aos que nos acompanham, em nome de Jesus. Diretamente do campo de Machazine, na barragem Paió, próximo do Machimbombo. Amém. E queremos transmitir aqui a nossa cruzada de profecia e milagre. Amém. Dizendo que para ocorrer uma profecia, a distância não é um problema. E para ocorrer um milagre também, a distância não é um problema. Conecte-se. E também o tempo de você assistir ou encontrar-se com a profecia ou com o milagre são calculados por Deus. Deus é que conhece. Você pode assistir o tempo que for, mas a tua parte em que Deus ele reservou para si é ele bordar para si. Boldar para si seria o quê? Destacar para que você pudesse ser alcançado e ser localizado. Não obstante em que Deus ele pode falar diretamente, não obstante em que Deus ele pode usar seu servo para te localizar diretamente. Então, fique conectado, fique à espera de que Deus ele pode fazer muito para si. Em nome de Jesus. Porque ele reserva algo melhor para nós e precisamos nós procurar Deus neste tempo, procurar Deus em todos os tempos da nossa vida, pois Deus ele tem caminhos abertos para nós, mas nós devemos obedecer e ouvi-lo, pois se nós não ouvimos, não importa a velocidade que nós aplicamos, não importa a direção que nós vamos, sempre iremos fugir. Então, é necessário que conheçamos Deus, para que possamos andar com segurança. É necessário obedecermos Deus também, para que estejamos firmes naquilo que nós estamos a fazer. Pois Deus é um Deus de milagres. E aqueles que estão nos acompanhando, partilhe a live, partilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Estamos diretamente do campo de Machazine, em Maputo, para a cruzada de profecias de milagres. Amém. Aleluia. Amém. Com um tema que diz a manifestação do poder de Deus. Amém. A manifestação do poder de Deus não é nada mais, nada menos que Deus, ele se demonstrar que ele verdadeiramente é Deus e que ele tem alguma coisa a dizer em cada situação. Muitas das pessoas perguntam como que posso saber que Deus que falou, como que posso saber que Deus que está a falar, como que posso saber que isto vem de Deus, como que posso saber que você está sendo usado por Deus, que o Espírito que fala através de ti vem de Deus e que as coisas que são feitas através de, não sei, servo X, servo Y, vem de Deus. Isto tudo é um problema, é uma incógnita, é uma pergunta que as pessoas frequentemente elas têm, mas poucas pessoas conseguem responder, porque dizem que você precisa ter uma experiência pessoal para que você saiba que isto que está acontecendo contigo, só Deus é que fez. Isto que está acontecendo contigo, só Deus é que pode fazer. Então,
As pessoas, quando ouvem muitas coisas, quando aprendem muita doutrina, elas ficam alinhadas a essa doutrina, ficam conformadas a essa doutrina. E quando Deus quer se manifestar por meio da palavra dele ativa, por meio do poder dele, a doutrina começa a enfraquecer, porque a pessoa começa a dizer: como? Se Deus falou por meio da doutrina dele, como ele pode se... Deus, ele não se contradiz. Só que ele responde coisas para cada tempo. E é necessário nós termos ouvidos abertos para vermos a manifestação de Deus em cada tempo. Amém. Vemos que Deus, ele não falou da mesma forma com os profetas, com os apóstolos, com os sacerdotes, com os reis, com os escribas, com os doutores e todos aqueles que existiam. E nós, neste tempo também, ele não fala da mesma forma. Amém? Mas existem coisas que se assemelham, porque o Espírito é o mesmo. Amém? Porque o Espírito é o mesmo. Não quer dizer que todos que falam em nome de Deus são de Deus. Por isso Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim, lá no Mateus 7, diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, são meus. Amém? Pois naquele dia muitos ficarão na porta a dizer que eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre, fiz maravilha. E eu dizer: não te conheço, nunca te conheci, filhos do mal. Amém? Não basta ser profetizado, não basta falar, não basta manifestar um milagre ou me manifestar uma palavra que verdadeiramente é que está a acontecer, é que pode se concluir que isto vem de Deus. Amém? Existem mecanismos em que Deus ele usa para que se saiba que verdadeiramente isto vem de Deus. Amém? Nós devemos atentar para esses mecanismos para que possamos aceitar aquilo que ele está a fazer ao longo dos tempos. Existem mecanismos ativos e mecanismos passivos. Amém? A palavra de Deus é um mecanismo passivo. Amém? Porque ela está lá. Ano após ano, vamos ler. E ela está lá. Amém? Amém? E não só por ser esse mecanismo passivo. Amém? Diz Deus que passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Amém? A minha palavra permanecerá. Aleluia. E temos os mecanismos ativos. Amém? A palavra falada. Amém? As profecias. Os milagres. E esses mecanismos ativos, eles podem se alterar ao longo do curso. Amém? Eles podem se alterar ao longo do curso, segundo o cumprimento e o descumprimento de certas coisas em que nós somos dados para fazer. Amém? Naamã, ele foi dito para que se mergulhasse 7 vezes no Jordão. Isso não estava escrito. Amém? Que a cura da lepra era necessário fazer isso. E ele foi, mergulhou 7 vezes e recebeu a cura. Amém? O descumprimento do se mergulhar 7 vezes, uma vez, poderia representar a não eficácia ou efetividade ou manifestar daquela cura, daquele milagre. Amém? Amém? E o que representaria se isso não se efetivasse? Que Deus, ele não falou. Amém? Ou Deus falou, mas o homem descumpriu.
ou não cumpriu, melhor. Então, a manifestação do poder de Deus, é visível quando Deus ele se faz semelhante ao homem. Amém? Toma as dores do homem. Ele manifesta o seu poder através do homem. Amém? Amém? Queremos ver aqui, não só queremos ver, mas também queremos sentir. Aleluia! Queremos sentir. Amém? Pois lá em João 1, diz, aquilo que tocamos, aquilo que sentimos, isto vos testificamos. Porque verdadeiramente, não só você deve ouvir, mas também deve testificar do poder de Deus, daquilo que Deus ele faz ao longo dos tempos. Pois isso tudo não ser testificado, você não poder experimentar, você vai ficar com uma palavra que não te ajuda. Você vai ficar com um Deus que não fala. Amém? Amém. A luta entre Baal, amém, ou a luta entre os profetas de Baal e Elias, era para que encontrassem um Deus que fala. E ao encontrar esse Deus que fala, pudesse responder às situações que eles tinham naquele momento. E quem poderia falar naquele tempo? Elias pergunta, se ele é Deus que fala, eu vou vos dar tempo, de manhã até às 12. Vocês vão fazer o vosso sacrifício, mas ele deve vos responder. Caso ele não vos responda, ele não é Deus. Caso ele não fale, não se manifeste, ele não é Deus. Então, Deus deve se manifestar, para que você saiba que verdadeiramente ele é Deus e que ele está ali. Pois se ele não se manifestar, você vai sair e dizer que hoje ele não veio. Hoje ele mesmo não quis aparecer. Alguma coisa no meio de nós não está boa, Deus está zangado. E nós devemos melhorar a nossa postura, a nossa forma de ser. Amém? Ainda que vocês estivessem numa postura errada, Deus ele precisa se manifestar para vos repreender de alguma forma, seja por alguém, seja por uma situação, para que vocês saibam que o que vocês já estão a fazer é mal. Porque se Deus cala, quer dizer que ele vos abandonou, ele não está convosco. Se ele não se manifesta, não fiquem apalpando, não fiquem dizendo que talvez amanhã, hoje num dia. Vejam o que vocês fazem, pois ele não está aí. Amém? Louvado seja Deus. A manifestação do poder de Deus, ela é visível. Ela é visível nas pessoas, é visível na igreja, é visível num país, é visível num continente, é visível nas finanças, é visível em todas as áreas que o homem ele empreende. Pois se essas áreas todas que são de preocupação, Deus ele não se manifestar, torna um problema para nós. Imagine você dizima na igreja e você encontra dificuldades. Você dizimar, você encontra dificuldades. Você vai dizer, eu não estou a ver a minha vantagem de fazer isso, pois não estou a ver a manifestação de Deus nas coisas que eu acredito que Deus deveria se manifestar. Então é importante, mais que o homem saber que isto é importante, o dono, Deus, ele sabe que isto é importante. Então ele faz com que nós saibamos que isso é importante quando ele se manifesta, pois aí sabemos que ele está presente. E nós devemos atentar para que façamos segundo aquilo que ele diz. E se nós não fizermos aquilo que ele diz, começamos a colocar em causa se ele existe ou não existe. Amém? Frequentemente as pessoas perguntam, Deus existe? Se Deus existe, por que não fala quando as pessoas fazem coisas erradas? Quando os governos estão a oprimir o povo? Quando há incidentes? Até neste momento que na Zona Sul
havia cheiros. As pessoas começavam a dizer, então por que Deus não fala sobre essas situações? Amém. Amém. Não é que Deus não fala sobre essas situações. Será que você está atento para ouvir Deus falar? Será que você está no lugar onde Deus fala? Será que quando Deus fala, você presta atenção e você muda de direção naquilo que você fazia de errado? Será que se Ele dizer, ok, está para acontecer isto, se precavejam deste e daquele jeito, vocês estariam dispostos a fazer isso? E se vocês não estão dispostos a fazer isso, Deus só vai dar isto como uma informação. Para certas pessoas que Ele considera. E não vai dizer mais nada. Nem para eles o que fazer não vai dizer. Pois não é para fazer nada. Amém. Amém. Deus quer se manifestar.